do eterno Deus nos diz que Deus conhece os nossos corações. As pessoas, falamos aqui na quinta-feira, o ser humano, ele lê a palavra de Deus, mas ele não dimensiona o peso das palavras. Ele não prescruta a palavra, a gravidade da palavra, o compromisso da palavra, a interiorização da palavra, o que esta palavra vai causar. Toda palavra tem um efeito. Toda palavra é enviada para causar consequências. Não existe palavras sem intenções. Em uma discussão, em uma briga, em uma contenda de palavras, o cérebro funciona e trabalha para conseguir encontrar no sectel, no depósito de conhecimento, uma palavra que possa elucidar de forma fatídica uma situação. Uma palavra-chave, um checkmate, e fazer emudecer aquele que discute com você. Quando aquele debate chega ao ápice, ao auge, e a pessoa não encontra mais narrativas para vencer aquele debate, ele começa então a usar palavras para denegrir o seu locutor, e ele tem que encontrar palavras mais afiadas, mais pontiagudas, se possível mais mortais, para, se não puder ganhar o debate de forma racional e convincente, ganhar o debate menosprezando o seu oponente com palavras de baixo calão. Toda palavra tem um efeito. Há um ditado no popular, fruto da sabedoria dos anciãos, que duas coisas não voltam atrás: a pedra lançada e a palavra dita. Nas Escrituras Sagradas diz que a palavra de rei não volta atrás. Foi dessa forma que criaram uma emboscada ao rei. E o rei, sem meditar, sem prescrutar aquela proposta, fruto de inveja e de armadilha, criou-se uma sentença de que qualquer pessoa que orasse no seu reino seria lançado na cova dos leões, seria morto. E ele deu a palavra de rei. E ele tinha um amigo que naquele momento deu um relapso, que era um homem de oração. Todos conhecem o seu nome, Daniel. E conhecemos a história. Aquele homem ficou triste, descobrindo a astúcia dos seus conselheiros, sabendo que aquele plano arquitetado, que aquela palavra lançada era um arcabouço, era uma armadilha, era um alçapão, um arcabouço, um alçapão, uma ratoeira, uma armadilha fatídica contra um homem íntegro que não ia deixar de orar. Conhecemos a história que o rei Dário ficou acordado, e se ele não jejuava, jejuou a noite e a madrugada inteira, pedindo ao Deus que não era o Deus dele, mas o Deus que o homem, que era seu amigo, e ele tinha sentenciado, ele buscou o Deus do seu amigo. Eu posso contemplar que a noite toda ele ficou andando de um lado para o outro, seu coração pesaroso, porque ele tinha lançado uma palavra sem medir as consequências. Assim fazemos nós muitas vezes.
lemos a palavra de Deus e não calculamos o quão penetrável ela é e o que ela deseja de nós na proposta lançada pela boca dos profetas de Deus. O profeta Isaías lança a palavra dizendo: a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia, mas ela será eficiente para cujo qual propósito eu a enviei. A minha palavra, diz o Senhor, não volta vazia. Você vai cercar, você vai fazer cercanias, você vai para o sul, você vai para o norte, você vai buscar atalhos, mas você está preso pela palavra que foi liberada. Cedo ou mais tarde, a corda será puxada. Deus, ele diz para Saulo: duro é contra ti resistir à minha palavra. Duro é contra ti lutar contra os meus espinhos, os meus aguilhões, as pontas das lanças. A palavra furatriz, perfurante. E Dário acorda pela manhã e grita lá de cima. Eu posso contemplar isso. Daniel, meu amigo, porventura, o teu Deus te livrou da boca dos leões. E lá debaixo do porão escuro, rapaz, eu posso ver aqueles leões rodando de um lado para o outro. Um leão só, ainda que seja filhote, é uma figura ameaçadora. Um leão de rabo à cabeça, de cabeça à cauda, tem 2 metros, 1,80 m, corpulento. Aquele grupo de inimigos já tinha deixado aqueles leões com fome já há muito tempo, porque sabia que o caráter, a resistência, o poder de renúncia e ter Deus como seu bem e tesouro maior era Daniel. Ele não escolheria os seus prazeres, sua fortuna, sua casa, seus acordos em detrimento ao seu único e poderoso Deus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Ó Dário, o meu Deus viu que eu sou inocente e eu estou ileso, porque ele enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Deus tem anjos. Em meio às noites negras, em meio aos cenários onde já se bateu o martelo, que não há solução, não tem escapatória. Em meio à noite negra, em meio às dificuldades, de um lado montanha, de outro lado montanha, de trás um povo armado com metrancas, metralhadoras, tacapé, facas, facões, machados e muito ódio no coração para vingar a morte dos seus primogênitos. Não tem como recuar, não tem como subir as alvenarias de pedras intransponíveis, e muito menos atravessar um oceano, um mar de muita profundidade. Quando se acabam as expectativas humanas, quando você esgota a sua capacidade de pecado,
quando você mergulha na lama negra e fétida do vício, do pecado, da concupiscência, da luxúria. Quando você diz, agora eu me desgracei, agora eu me desmantelei, eu fui longe demais, e acaba toda a esperança e toda a expectativa de cura, de restauração, de perdão, porque nós, com um olhar humano, identificamos Deus como humano. E aí ele aparece e diz, vinde a mim que estáis cansados, vinde a mim que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. O mar se abre. Mas o mar se abre, e com um acréscimo. O mar se abre com detalhes. O mar se abre com um acréscimo que muitos deixam passar despercebido. O mar se abre e eles passam a pés enxutos. Seus pés não molharão. Mas que detalhe que faz toda a diferença. Você já andou com os pés molhados? Com sapatos de couro? Sapatos desgastados? Sapatos que andaram no desespero? Cabeças de dedos arrancadas? Couros de quem muito tempo não anda no deserto quente? Correndo desesperado depois de 400 anos de escravidão? E a água salgada cair em cima da ferida? O Deus cuidadoso fará você passar a pés enxutos. Nós lemos a palavra, mas não nos aprofundamos na gravidade das palavras. O quanto essas palavras são profundas. E Jesus ele vinha caminhando aqui no texto que fizemos e lemos, melhor dizendo, no início desta reunião. Eu quero vos lembrar a ressurreição em Lucas. Diz que eles iam caminhando e disseram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o mataram. E no verso 21, nós repetimos essa leitura, só essa parte. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E na primeira parte eu pedi que os irmãos repetissem. Nós esperávamos. Você pode repetir de novo, mais uma vez comigo? Nós esperávamos. Nós esperávamos. Talvez, caminhando um pouco mais adiante, eles disseram, aquele homem quando falava conosco, lembra? Os nossos corações ardiam. Muitos corações pararam de arder. Muitos corações ouvem a palavra de Deus de forma fugaz e frugal, de frugalidade, de coisas efêmeras, sem valores. Eu preciso pesar as palavras. Eu preciso pesar o arco da palavra para chegar à compreenditude e à gravidade do que esta palavra causará na minha vida. Porque ela é penetrante, mais que uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. O apóstolo Paulo chega a aconselhar a Timóteo, diz, maneja bem a palavra da verdade. A espada do espírito. Essa espada que tem o poder de discernir as intenções do coração humano. Enquanto muitas pessoas buscam o dom disso, o dom daquilo, enquanto as pessoas buscam
técnicas vocais, buscam conhecimento da letra no mundo teológico, mas sem compreender o tom da palavra esmerilhada, penetrante. A palavra que conturba, que turba e que sacode o tapete debaixo dos pés dos homens. A palavra que deixa o homem cambaleando, nocauteado, certeira. Como aquela palavra que vem da boca de Deus, na vida de quem se prepara para ser boca de Deus. Estevão foi um daqueles homens que puxou o arco e pesou a flecha e soltou com toda a veemência em direção ao coração dos ouvintes, os fariseus. A palavra era tão penetrante que aquele homem, em um período de talvez 1 hora ou 2 horas de relógio, ou 30 minutos, não sei, ao fazer um resumo da palavra, ao fazer um resumo desde o livro de Gênesis até aquele exato momento na história e no tempo, aqueles homens pulavam de alegria, batiam asas de ver tamanha veemência e hermenêutica na vida de um homem, trazendo não só a tese, a antitese, não só o texto, mas o contexto, o resumo de não sei quantos mil capítulos, versículos e livros. Nenhum ser humano conseguiria fazer uma tese, um resumo, um néctar, em tão pouco tempo, um memorando que os fariseus, doutores da lei, estavam arrebatados, impressionados com aquele espetáculo. Ele foi criando toda aquela palavra, toda aquela efervescência, mas até ali a palavra não tinha culminado. Ele estava construindo uma narrativa, a narrativa, não uma narrativa, um arcabouço, cercando-os, como a palavra faz, como um pescador faz quando vai ao alto mar. Ele vai jogando a rede, ele vai cercando o mar, com uma rede de 200, 300 metros, uma rede de pesca profissional, e vai soltando aquela rede, e os pescadores ficam na beira da praia, eles vão botando uma boia, faz um cerco no alto mar, e na noite toda, e quando chega de manhã cedo, os pescadores e a comunidade se reúnem, onde o peixe será dividido para quem ajudar a puxar o arrastão, e começa a puxar a corda, e aquela rede que foi lançada como uma armadilha, vai trazendo e arrastando para a beira do mar todo tipo de peixe. Ele foi soltando a rede, foi migrando, evadindo no alto mar e soltando a rede. Estevão foi construindo a palavra, eles foram aplaudindo, ficaram extasiados, mas quando chegou no objetivo da palavra, quando ele apontou e soltou a lança, agora é a hora do vamos ver, e ele disse: vocês mataram o príncipe da vida. Eles enfiaram o dedo dentro do ouvido, porque não suportavam aquela palavra, e gritavam desesperadamente, porque aquela palavra não tinha como voltar atrás, porque aquela palavra ela tinha um efeito, uma causa, e era impossível depois sair daquela rede. A palavra não volta vazia. Muitos enlouquecem, muitos perdem o juízo. Quando o apóstolo Paulo pega a palavra de Deus e entra dentro do pátio, e ele vai se encontrar com um dos homens mais intelectuais, mais bem preparado, Festo, governador. E Paulo era o dito homem armado, com todo o conhecimento. Quando ele começa a contracenar a palavra que tem um objetivo, tu, porém, empregues a palavra a tempo e fora de tempo. É a palavra, como disse o profeta Jeremias, não é a palavra de Deus, não é a minha palavra, como martelo que quebra a pedra e como fogo que esmiuça a rocha, quebra, esmiuça de fora. E Festo sai da cadeira, se levanta com todos os seus conselheiros e disse: Paulo, tu quer me enlouquecer? As muitas letras que fazem delirar.
Tamanho é o poder da palavra. O sábio Salomão diz que o pregador, ele fica a palavra como pregos de prata, e a palavra bem coligida e bem encarcada e colocada na instrumentalidade do Espírito Santo. Os nossos corações não se ardiam quando ele semeava, plantava, soltava as palavras, impregnava a palavra no bom sentido da palavra, do seu significado. Os discípulos olharam para aquele homem e disseram: nós esperávamos. E aqui eu inicio nossa narrativa, nossa caminhada. Eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. Vocês podem comigo meditar nessa manhã. 3 anos e meio ao lado do mestre. É um curso de bacharel. É um curso médio. 3 anos e meio na faculdade. Esses 3 anos e meio não era só a aula na faculdade, onde a pessoa chega às 8 da manhã e vai para casa meio-dia. Quando você estudava no ginásio era assim. 2, 3 vezes no mês se encontrava com a turma da escola para fazer um trabalho de história, geografia ou ciência, para fechar a unidade na soma matemática do teste da prova de um trabalho escolar. Não era uma programação educativa da escola de 6 horas de relógio. Foram 3 anos e meio, de manhã, de tarde, de noite, à madrugada, no Monte das Oliveiras, no Monte Getsemane, no barco da Galileia, em Cafarnaum, na Cesareia e em Betsaida. Foram 3 anos e meio na entrada de Samaria, na entrada de Jericó, no comércio de Jerusalém, na casa Betel, na sinagoga, na casa de Lázaro. 3 anos e meio de cotidianas, de rotinas, de programações diárias, diuturnas. Multiplicado 3 anos e meio por 3, dará justamente 10 anos e meio. Multiplicado por 4, por 5, não enjoa? Como pode enjoar? Você não cansa de estar com esse homem? De manhã, tu estava na casa dele, de tarde, de noite, de madrugada, deixa o homem dormir. O homem não tem tempo de se coçar, de tomar banho. É na merenda das 3, é na merenda das 6, é na oração das 10, é na oração da meia-noite, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo dia. Sabe por quê? Porque Pedro fica de pé e diz: só tu tem palavra de vida eterna. Para onde iremos? Quem conhece Jesus não pega férias de Jesus. Quem conhece Jesus não olha para Jesus e diz: vamos dar um tempo no nosso relacionamento. Quem conhece Jesus não esfria o amor por Jesus. Quem conhece Jesus não dorme de valete com Jesus. Não vai para a sala e deixa Jesus no quarto. Quem conhece Jesus pede perdão para Jesus quando erra, porque sabe que ele sempre vai perdoar quando existe arrependimento. Quem conhece Jesus não fica desenhando Jesus como um carrasco, na hipérbole, no pensamento, na teoria do que eu acho, do que eu penso. Eu vou para Jesus como Jesus é, o caminho, a verdade e a vida, e não o que eu acho que ele é. O que eu acho que Jesus é não torna Jesus naquilo que eu acho, porque ele é o eu sou. E eu vou para ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós esperávamos. É uma declaração triste. Nós esperávamos, do original, do latim ou do grego, a palavra esperar vem do gerúndio do particípio. A palavra esperar, ela tem a sua raiz semântica na palavra esperança. E o apóstolo, ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu acredito que existe.
E ele diz que a esperança é a fé daquilo que eu sei que vem. E a esperança não desanima. A esperança não desaponta. Como eu posso esperar aquilo que eu não acredito? 3 coisas permanecem, Senhor Antônio Neves de Alcântara: a fé, a esperança e o amor. E naquele momento os discípulos olham para Jesus e no pretérito do passado diz: nós esperávamos. Como assim? Não espera mais? E não precisou Jesus perguntar, porque eles mesmos dão a resposta. Achávamos que ele ia redimir Israel. Sim, acreditávamos que ele ia consertar tudo, resolver tudo, redimir Israel. Mas agora é já o 3º dia e a notícia que temos é que ele se encontrou entre os mortos. Na mansão dos mortos está, trucidado, vilipendiado, crucificado, desprezado pelo Pai, como muitos ouviram ele dizer: Lama, lama, sabachthani. Ó Pai, por que você me abandonou? Ouvimos ele mesmo dizer isso. A ponto que agora, aquilo que nós acreditávamos, tínhamos esperança, morreu. Talvez aquele caminhante que sabemos que é Jesus, e era, e o é, porque está aqui em nosso meio, eu estou olhando para ele, sorrindo para mim, como diz aquele hino: pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. O homem de branco está caminhando no meio do templo. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. E ele estava ali ao lado dos discípulos. Que palavra dura, que palavra mais triste do cancioneiro, do dicionário, da conjugação do verbo esperar. Nós esperávamos. Estamos tristes, abatidos, cabisbaixo, taciturno. Nos enveredamos pelo embaraçóis da desesperança. Bem, você estar aqui nesse último culto de 2025. E eu quero te convidar com uma caneta e uma agenda para você pontear os 360 dias até agora. Deve faltar 4 ou 5 dias para terminar o ano, ou 4. O que causou a sua desesperança? O que causou as suas palavras? Talvez você esteja aqui hoje, missionária Meire, dizendo em seu coração: contador, ciências contábeis, Adelso, são 11 horas da noite, estamos na última hora, senhor contador, eu estou cansado, quero ir para casa. Mas no balanço aqui desta prefeitura, a conta não fechou ainda. Já calculamos todas as notas fiscais, já recontamos e fizemos um balanço nos depósitos, já enumeramos todos os números, mas ainda há uma lacuna
de muitas promessas não cumpridas. Mas quem conhece Ele sabe que Ele trabalha contra o tempo humano. Quem conhece Ele sabe que Ele trabalha contra a lógica humana. É por isso que Ele é o Deus dos deuses. É por isso que a Ele tributamos honra, glória e louvor, porque habita num alto e sublime trono, mas também com contrito e quebrantado de coração. Eu estou aqui evocando o Deus que faz o machado flutuar. Eu estou aqui evocando um Deus que com uma nuvem do tamanho de uma mão faz um aguaceiro de 3 anos e meio de seca parecer que é a barragem de pedra do cavalo. Eu estou evocando o Deus que faz pedaços de pão cair do céu, como se nas nuvens os anjos tivessem montado uma padaria e passou a noite toda amassando pão para jogar para aquele povo. Você entregou a sua vida àquele que faz roupa crescer no couro, que ressuscita um homem de 4 dias de morto, que cura uma doença que desde a costela de Adão tirada para fazer Eva, nunca se ouviu falar de um cego de nascença se curar. E é contra toda a esperança que nesta manhã, como Golias, esperando a pedra lascar na cabeça, saio eu nessa demanda a teu favor, como Davi rodando a funda, e a funda tem direção. A funda tem origem, a funda tem destino, a funda vai bater o que tem que bater, a funda vai matar o que tiver de matar. Tu vens a mim com espadas, tu vens a mim com lanças, Satanás, tu vens a mim com secos, com setas inflamadas do inimigo, mas eu vou a ti em tua direção, em nome do Senhor dos exércitos que fez o céu e a terra. Contra toda desesperança, a cura. E Deus me mostra Ezequiel desesperado. Se essa mensagem não tirar o Senhor dessa cadeira, mais nada tira. Tu vai morrer nela, a sentença. Se tu não sair daquele sofá, tu vai cair da cadeira. Tu vai quebrar o pescoço. Sacerdote, como era o nome dele que caiu da cadeira? Ah, você conhece o nome dele. Saia da cadeira. Saia dessa região grotesca, mórbida e doentia que Satanás te colocou no caminho de Emaús. Essa desesperança que você só teve ouvido, olhos e coração para pontuar. Meu filho ainda não é crente. Meu marido não se converteu. Minha casa está brocada, molha, o chuveiro quebrou. Na sua agenda só tem essas palavras. Nós esperávamos, nós acreditávamos, nós pensávamos. Só tem pretérito do passado, mas nesta manhã eu vou em tua direção com o Deus da esperança. O apóstolo Paulo escreve dizendo: nós não somos como os ímpios que não têm esperança. A nossa esperança, Jesus, a esperança da glória. A nossa esperança está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós esperávamos que Ele ia redimir a Israel. E vai, mas não no seu tempo, não na sua hora, não no seu dia, porque você não é o Deus de Deus, é Deus que é o teu Deus. Saia! Saia! Saia da cadeira! Saia do trono. Você está no lugar errado. Esse trono de reinar
esse trono de dizer o que é que deve ser feito, esse trono de dizer como o outro tem que andar, tem que ser, não faz parte e nem é da sua alçada. Aí é o trono de Deus. E depois que você pediu licença e sentou aí, tudo é feito como você quer e tudo acontece do seu jeito. Então receba a reborbosa, tudo está dando errado. Nós esperávamos, como é a conversa, seu Daniel? Cegos. Jesus está dizendo, tu é um cego, taciturno de coração. Como está escrito na palavra, você não pesa as palavras. Você não sente a palavra orgulhar. Você não sente a palavra fazer tremer as estruturas do teu fundamento. Você não sente a palavra fazer tremer o cárcere que te aprisiona e romper com os grilhões que te prendem, os artelhos. Saulo louvava a palavra e o cárcere tremeu, mas não libertou só a Paulo, libertou a todos que estavam aprisionados. A sua libertação é a libertação de muitos que te cercam. Talvez muitos foram presos através de você. O carcereiro se desesperou. Paulo sai no meio da frente e diz, aqui não tem Deus de morte, aqui ninguém morre, aqui não tem a palavra nós esperávamos, aqui tem vida e vida com abundância. Levanta e anda, enxuga teus olhos, se crê serás a glória de Deus, tira a pedra! E você está dizendo, está fedendo, nós esperávamos, eu pensei que ia ser assim, cadê o barquinho, tu veio andando por cima da água, eu venho voando por cima da água, debaixo da terra, eu venho como eu quero, quando eu quero, como eu quiser, na hora, aí se morrer eu ressuscito, eu dou vida! Porque Ele é Deus.